O empreendedorismo feminino no Brasil está em ascensão. Segundo dados do Sebrae, o país conta atualmente com 10,4 milhões de mulheres empreendedoras, representando um recorde histórico e um crescimento de aproximadamente 42% entre 2012 e 2024. Eu sou Fê Ferfila e empreendo desde 2017, sou consultora certificada Mercado Livre e Olish, palestrante e mentora de negócios. Apesar desse avanço no empreendedorismo feminino, existem muitos desafios ainda. Se você está aqui assistindo e é mulher e empresária, comenta aqui na live. Eu quero me conectar com mais mulheres e entender de perto cada desafio. Quando eu comecei a empreender, eu ia em muitos eventos, eu ainda vou, eu acredito muito nesse movimento, desse conteúdo. Mas sempre foi e ainda é um ambiente muito masculino. Eu sempre participei de rodas ali que tinham muitos empresários, homens. E eu aprendi muito com eles e aprendo ainda. A gente tem que se conectar com todo mundo. Mas eu não me sentia muito pertencida àquele espaço. E isso me fazia, inclusive, fisicamente me retrair. Eu não me sentia parte daquele movimento, sabe? Não sei se você se sente assim, mas por muito tempo eu me fechava. Eu não conseguia ter troca, eu não conseguia conversar, eu não conseguia evoluir naquele ambiente, porque realmente eu não me sentia parte. Isso me fazia até refletir se empreender era uma coisa pra mim, sabe? É meio louco hoje pensando, mas eu ali, com os meus 18 anos, era até difícil de entender o que estava acontecendo. Mas hoje eu quero conversar com vocês e te provocar nesse episódio também sobre aquilo que a gente consegue controlar. Então, o ambiente, dificilmente, mas os nossos sentimentos e como a gente age, a gente se posiciona, como a gente se coloca no ambiente, isso sim a gente pode mudar, se adaptar, aprender e evoluindo aos poucos. Hoje, quando eu vou nesses ambientes, eu já consigo me posicionar um pouco melhor. Fisicamente, inclusive, viu? Às vezes a gente vai se fechando e não percebe, a gente precisa se manter ali, para que as coisas fluam, para que você se posicione. E foi aí que eu me deparei também com uma tal de síndrome da impostora, que é quando você conquista coisas incríveis, mas ainda assim não reconhece o seu próprio mérito. Você sente que não é boa o suficiente, que está enganando todo mundo ao redor, e que a qualquer momento vão descobrir que você não merece estar ali. Mesmo tendo se esforçado e mesmo tendo entregado e tendo resultado. E aí a pergunta que fica ecoando é: será que foi sorte tudo isso que eu construí? É louco, né? Mas eu me senti por muito tempo assim, e às vezes eu esbarro nesse sentimento. Você já se sentiu assim? Tem um programa aqui na G-Prime TV que você pode se aprofundar nesse assunto. Você pode colocar no YouTube Essência Programa Síndrome da Impostora. E aí você vai aprofundar mais nesse assunto, inclusive tirar algumas barreiras. A gente vai aprender sobre esse conteúdo e tirar qualquer empecilho aí que está impedindo a gente de evoluir como mulheres empreendedoras. É claro que a gente também vivencia outros desafios, como a falta do apoio da família, o julgamento da sociedade, dificuldade de acesso de algumas coisas, acúmulo de tarefa. A mulher que empreende, ela também cuida da casa, dos filhos, dos pais, do negócio. E é por isso que eu acredito que criar espaços como esse programa que a gente está construindo aqui hoje juntas, vai te dar mais apoio para construir o que é essencial e potencializar o seu negócio. E para a gente falar de tudo isso, aprofundar mais nesse assunto, se fortalecer, para a gente conquistar o que a gente quiser com as nossas empresas, sem culpa, sem medo e com coragem, eu quero trazer aqui uma convidada muito especial. A Silsa, ela é empreendedora, começou no mercado de trabalho, depois se arriscou no empreendedorismo e hoje ela fala muito sobre isso, sobre gestão e empreendedorismo com coragem, com alma, com conexão. Então eu estou muito animada para bater esse papo com ela, espero que você também fique com a gente, que no próximo bloco a gente vai falar com a Silsa. Vamos conhecer e falar ainda mais sobre empreendedorismo feminino? Com uma história, com uma mulher que é super potente no e-commerce e em muitas trajetórias aí dentro desse mercado digital e outros mercados também. Eu tô com a Silsa, que ela é diretora da Central Esquadrias e da indústria Viluma, e a gente vai bater um papo muito legal aqui. E aí, Sil, tudo bem?
Tudo bem com você? Tô muito feliz que você topou o convite de trocar uma ideia aqui com a gente. Eu que tô honrada desse convite. Muito bom. Até comentei com a Fer, né, sobre estar ansiosa esperando esse convite. Falei, ai, quando que a Fer vai me chamar? Eu tô muito animada com esse papo, a gente já se cruzou em muitos momentos aí, em eventos de mulheres, de e-commerce. Sei que você tem uma história antes do e-commerce, vamos ver se a gente consegue trazer alguns insights pra galera. Eu vou puxar direto as perguntas aqui, e aí no meio do caminho você vai trazendo um pouco da Central Esquadrias, dos desafios, a gente vai seguindo aqui, fechou? Fechou. Sil, qual foi o ponto de virada na sua trajetória empreendedora? Quando você decidiu, bora, vamos empreender? Bom, o meu ponto de virada foi meu filho. Eu acho que muitas mães, mulheres que empreendem têm como ponto de virada também o mesmo motivo. Porque o meu sonho, até então, eu era nutricionista. Então, o meu sonho era trabalhar em hospital, no setor de oncologia. E quando eu, de fato, consegui uma vaga, eu fui analisar a escala. A escala, acho que era 6x1. Tinha que fazer plantão de 12 horas. E eu falei, pô, quando eu vou estar com meu filho? Na época ele tinha 3 anos. E aí foi quando eu decidi, eu falei, bom, eu não tive minha mãe presente na minha infância, então eu preciso estar presente. Vou empreender. Vou abrir meu consultório, comprar minha balança de bioimpedância e vou começar a empreender. E aí foi quando eu comecei a empreender no setor da área da saúde. Caramba, e como que você chegou no e-commerce? Menina, loucura. Loucura. Eu cheguei no e-commerce porque em 2021, meu esposo estava com um escritório de contabilidade e nós começamos a nos especializar nesse escritório em e-commerce. E ele comentava muito sobre o quanto o e-commerce nessa época de 2020, 2021, que foi a época da pandemia, estava numa crescente muito grande. E acabou que em 2020 mesmo, nós abrimos um e-commerce no Mercado Livre, um marketplace, né? Começamos a vender portas e janelas de alumínio. Isso porque o meu primo, que embarcou com a gente nesse projeto, ele já tinha essa expertise, já vinha com uma bagagem. A gente falou, bom, vamos iniciar pelo que a gente já conhece. A gente já conhece os fornecedores, já conhece preço, custo, enfim, conhece o público. Vamos embarcar por aí. Eu consegui manter o meu trabalho, né, na nutrição, os meus atendimentos, os meus pacientes, e em contrapartida a gente conciliava. Ah, você manteve então os atendimentos. Hoje você Mantive. também atende? Não consigo mais. Porque também você estava me contando aqui que agora você atua também na indústria, né? Até apresentei aqui da Viluma. É isso mesmo, não consigo mais hoje. Mas até então a gente conciliava. Então, enquanto eu conseguia conciliar, eu mantive. Só que em 2022 eu tive que tomar uma decisão de ou eu mantinha e continuava assim com meu foco em estabelecer uma carreira na nutrição, ou eu me tornava de fato sócia do meu esposo, do nosso primo, enfim, e abraçava Esse a universo loja. E que é um desafio, né? Eu falo do e-commerce, mas é um monte de outras frentes, não só e-commerce, né? Vocês têm loja física, a indústria. Tava comentando aqui agora há pouco da representação. Então, tem muitos pilares aqui também que a gente pode. Já sei que a gente vai ter que te chamar de novo pra gente poder olhar pra esse outro lado. Mas muita coisa pra se pensar. E caraca, Sil, assim. É, com certeza. E tá curtindo esse universo, assim? Eu não achei que eu ia gostar tanto, mas eu, de fato, não me imagino. Longe mais. Não me imagino novamente na nutrição. Isso, os nutricionistas que estão me ouvindo, não me imagino mais na nutrição. Eu amo trabalhar no ramo da obra. E tem um desafio particular que você vende produtos grandes, né? Então, dentro do e-commerce, transportar produtos grandes já é um nível, assim, diferenciado de... Muito. Se a gente acha difícil vender no e-commerce na malha logística do marketplace, quem dirá grandes formatos, né? Muito, muito. Nós tivemos que, de fato, nos especializar em sermos especialistas em transporte, basicamente. Então, quando a gente trabalha com produtos pesados em marketplaces, e-commerce, enfim,
nós somos mais uma empresa de logística do que um e-commerce, porque é aí que a gente consegue ofertar uma boa experiência, uma entrega antes do prazo, produto sem avaria. É muito delicado. Caramba. Muito delicado. E até ligando aqui com o seu ponto de virada, hoje você consegue, com o e-commerce, é possível até para quem está assistindo e tem essa motivação, dizer, eu quero empreender para estar mais perto da minha família. Você acha que é possível? Você vivencia isso? É uma coisa que alinhou a sua expectativa, é a realidade? Como que é isso? Hoje é possível manter, sim, com certeza, conciliar ambos. Isso porque durante também um período em que nós estávamos como central apenas no Mercado Livre, nós trabalhávamos muito home office. Então, inicialmente, isso foi muito possível, nos ajudou muito. A gente tinha um baixo custo operacional. Então, quem está buscando iniciar, ter esse baixo custo operacional nos ajuda muito, baixa poucas despesas. E a gente trabalhava muito com cross-dock, que foi uma coisa, assim, que nos ajudou demais. Porque a gente só comprava quando a gente vendia. Tá. Então, nós trabalhávamos com fábricas que ficavam num raio de 10 quilômetros. Então, saiu uma venda no Mercado Livre. Hoje, no final da tarde, eu já tô lá na fábrica buscando o produto. Amanhã eu já tô entregando. Era muito assim. Então, o meu sócio, que é o Felipe, ele ficava só na rua, só buscando o produto e levando para o cliente. E não tinha o perigo de você ficar sem estoque? Alguma fábrica ali ia ter? Sempre. Sempre. Nunca fiquei sem estoque, graças a Deus. Precisa ser bem mapeadinho isso, Precisa. né? Não é para todo empreendedor que funciona, toda empresa. A gente teve que mapear, de fato, os produtos que as fábricas sempre tinham, tamanhos. Então, tem modelos que a fábrica sempre tem, mas nem todos os tamanhos ela sempre tem. Então, os tamanhos que ela sempre tem, cor e modelos que ela sempre tem. Legal. E, de fato, a gente criou os anúncios só com base nesses produtos. Porque aconteceu já algumas vezes de alguns anúncios que a fábrica não tinha com frequência, a gente ter que produzir e isso já aumentar o prazo de entrega do cliente, já dar margem para abrir alguma reclamação, enfim, e já atrapalhar o nosso relacionamento com os marketplaces nesse quesito. Que a reputação é o que manda muito, né? É. E isso funciona dentro desse modelo porque você trabalha com aquela entrega que é a combinar, né? Então você tem uma margem de despacho um pouco maior de quem tem que vender e entregar no mesmo dia, né? Então isso também facilita um pouco. Bom, na verdade, nós trabalhávamos em alguns anúncios com entrega a combinar lá em 2020. A partir de 2021, nós sempre tínhamos, no anúncio sempre tinha o prazo de entrega. Isso porque quando a gente percebeu que, eu não sei quem trabalha com produtos pesados se já percebeu isso nos marketplaces, mas se você coloca entrega a combinar, isso atrapalha a venda. Sim. Então, a gente não trabalha mais com entrega a combinar. Mas mesmo assim, o cliente precisa, você precisa apertar um botão que o pedido foi enviado, certo? Perfeito. Isso. Que é diferente quando a etiqueta ela é liberada. Isso mesmo, isso mesmo. Mesmo assim, nós temos que fazer manual. Isso, porque aí você tem uma gordurinha que possibilita você trabalhar dessa forma. É isso mesmo. Mas é legal trazer esse assunto, porque quem trabalha com grandes formatos, ao invés de você deixar a combinar, põe a tabela de frete, você ganha mais competitividade. Perfeito. Perfeito. Por exemplo, aqui para São Paulo, nós somos de Diadema. Então, aqui para São Paulo, o prazo de entrega está em 5 dias. Mas o cliente que compra hoje, amanhã ele já está recebendo. Olha só. Porque de tanto a gente trabalhar com produtos pesados e se especializar nisso, a gente já conseguiu entender como que o fluxo logístico nosso tem que ser para entregar antes, para chegar antes para ele, enfim. Agora, quando são para outros estados, vai depender muito de cada estado. Da região, legal. Ô Silvia, quais foram os maiores desafios que você se enfrentou, né, por ser mulher nesse mundo dos negócios? Ainda mais em indústria, imagino que tem umas boas histórias. Tem sim. No setor, quando eu comecei, né, no e-commerce, a principal dificuldade da mulher hoje é, de fato, ser ouvida, ser levada em consideração, ser valorizada. Então, eu tive que buscar muito autoconhecimento,
muito posicionamento, entender com clareza qual que é o meu papel, o que que eu faço, quem eu sou, para que de fato eu tivesse confiança. Eu acho que uma mulher que ela consegue passar confiança, independente se ela sabe ou não, é excelente. Ela consegue de fato, que nem o pessoal lá da fábrica fala, colocar o pau na mesa. Então, na indústria não foi diferente. Hoje eu trabalho majoritariamente com homens na produção e eu tive que aprender a ter uma voz autoritária para ser ouvida, mas com muito respeito, liderando de uma forma também. Acho que a mulher tem muita facilidade de liderar com uma bater e assoprar, sabe? A gente tem muito essa facilidade de dar um feedback e de ao mesmo tempo trazer, olha, você precisa melhorar nisso. Mas eu entendi que na indústria, por exemplo, quando a gente trabalha muito com homens, trazer um equilíbrio entre o nosso relacionamento, não misturar pessoa física e jurídica ali, isso nos ajuda muito. Eu costumo falar que o primeiro passo é a gente fisicamente, inclusive, se posicionar, né? Porque muitas vezes a gente se coloca pra baixo porque tá num ambiente que a gente não se sente, não consegue se conectar, não se sente representada, e a gente vai murchando. A gente não pode deixar isso acontecer, né? É isso mesmo. O primeiro passo tá no físico. É isso Ou mesmo. o primeiro passo tá na mente, talvez. E aí depois a gente se posiciona e a gente vai ganhando esses espaços, né? É isso mesmo. Foi um trabalho, no meu caso, foi um trabalho de dentro para fora. Foi muito mais mental. Eu lembro que eu fiz muitas terapias nos últimos 3, 4 anos e eu super indico. E eu lembro que eu me colocava, há uns 4 anos atrás, muito como uma vítima, uma criança, porque a minha criança interior, ela estava muito fragilizada, ela estava muito exposta. E eu tive que tratar isso para que eu, como mulher, abraçasse a minha criança e estivesse preparada para o que estaria vindo à frente. E tem uma frase que eu nunca esqueço do meu esposo. Nós estávamos uma vez conversando e ele falou para mim, ele falou, cara, você tem que se posicionar como a mulher da casa, a rainha da casa. E hoje você não se posiciona. Isso para mim entrou como uma facada e eu falei, bom, eu preciso fazer uma autoanálise, absorver isso de uma forma positiva e melhorar. E aí foi quando eu me tornei realmente a rainha da minha casa. Me tornando a rainha da minha casa, a minha rainha própria, eu consegui externalizar isso nas empresas. Que esbarra em tudo, né? É um conjunto, né? É isso mesmo. Por mais que a gente tente separar, né, pessoal do profissional, principalmente você que empreende com família, fica muito difícil, né? É uma coisa só. Então, como a gente consegue trazer esse equilíbrio, mesclar as coisas, enfim. Dividir as rotinas, né? Acho que isso é legal também. Não sei se eu trouxe alguma pergunta, mas como é que você faz hoje também, né? Pra não deixar que o trabalho se estenda dentro de casa, né? Tomando café, almoçando, jantando, tá o tempo inteiro falando da Central Esquadrias. É assim hoje? Dá pra reduzir? Como é que tem combinados? Bom, eu sei que na internet, né, se fala muito sobre, você deve aprender a se desligar. Eu confesso que quando a sua família, você está num negócio com a sua família, é extremamente desafiador. Porque o meu filho trabalha, ele tem 8 anos, ele limpa a loja, ele varre, ele tira pó dos monstruários. Então, muitas das vezes eu não tenho tempo de conversar com o Luiz na empresa sobre determinados assuntos e a gente conversa em casa. Então, isso é desafiador. Mas, pelo menos de final de semana, a gente consegue se desligar. A gente tenta achar um equilíbrio. Na semana é muito desafiador. Porque tá tudo muito quente, aconteceram várias coisas durante o dia. Vários desafios para serem resolvidos. E aí, à noite, a gente vai desabafar um com o outro. Ai, não gostei sobre tal assunto, sobre tal fulano. O que a gente faz? Enfim, então, é o momento da gente desabafar sobre o dia. E funciona, tranquilo. Funciona muito bem. Funciona muito bem. A gente comentou um pouco desse jeito mais feminino de empreender, que a gente tem algumas habilidades, né? Você comentou ali, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais. Você acredita, né, nesse jeito feminino e o que o feminino agrega na gestão e na liderança?
Bom, eu aprendi que a mulher, ela foi criada naturalmente para frutificar, né, para florescer. Então, por isso que Deus nos fez para gerar. Então, tudo em que nós colocamos a mão, ao ambiente que tem uma mulher ali, é um ambiente que floresce, que aumenta, que expande. Levando em consideração esse pensamento, hoje, por exemplo, eu percebo que a mulher ela tem muito poder, tanto na gestão de pessoas, quanto no marketing, quanto em vendas. Então, nós temos uma facilidade em relacionamento, parcerias, planejamento. Então, você bem sabe, né, que você é uma mulher extremamente organizada e que ama planejamento, e você me ensinou muito isso. Hoje, eu vivo de planejamento. Eu vivo de Google Agenda, ferramentas de planejamento de projetos, de obras, quando que tem que produzir tal coisa, quando que tem que comprar tal coisa, quem que vai fazer, para quem que eu vou demandar tal tarefa. Mas, de fato, a mulher, eu acredito que ela tem mais facilidade disso. Não. Facilidade também na gestão financeira. Eu percebo que tem muitas mulheres que têm facilidade em gestão financeira nas empresas. Lá na empresa, por exemplo, a minha sócia, Daiane, é quem cuida do setor financeiro. Excelente. Mas talvez pé no chão, assim, Muito controlada. pé no chão. E eu falo isso também por experiência própria. Porque, por exemplo, o meu esposo, ele é muito sonhador. Ele é um cara muito disruptivo. Então, enquanto eu estou pensando daqui 5 anos, ele pensa daqui 20, daqui 30. Nós estávamos tendo uma conversa até esse final de semana sobre isso. E ele, não, mas aí vamos abrir vários CDs pelo Brasil. Eu falei, calma. Até abrir CDs pelo Brasil, nós temos que alinhar os processos. O aqui e agora. Isso, calma. Então, como ele é muito sonhador, de fato, as nossas empresas elas só começaram a fluir mais organizado e com crescimento bem acentuado e bem seguro quando a gente se uniu. Porque ele sonha muito e aí a gestão acaba... Ele não era a melhor pessoa na gestão. E aí, quando a gente conseguiu equilibrar isso, unir forças, aí sim que começou a alavancar. Nossa, esse é o melhor dos mundos, né? Quando a gente se conhece e traz esse equilíbrio, né? Essa junção. A gente teve um episódio sobre liderança, que inclusive tá no canal do Tração Digital, que fala justamente isso. Eu preciso da liderança que traz o sonho grande, para onde vamos, mas eu preciso da gestão que traz o aqui, o agora. De fazer as coisas acontecerem com processos, com estrutura. Um sem o outro, dá ruim. Dá ruim. Eu falo justamente isso pra ele. Eu, por exemplo, não sou tão sonhadora. Então, tudo que ele sonha, eu procuro materializar como que isso vai ser organizado para acontecer. E se não ficou claro para mim, de alguma forma, eu falo, bom, vamos esperar um pouco. Talvez não seja agora o momento. Talvez não seja exatamente essa sua ideia. Seja alguma outra ideia que você vai ter que vai dar certo. Vamos deixar maturando um pouquinho. Mas em relação a planejamento disso, não vai rolar. E aí, a gente passa pra próxima. Toda semana é alguma ideia nova. Mas é muito bom, né? É muito bom. Vai botando nas caixinhas de ideia uma hora. É muito bom. Muito bom. O Sil, e qual conselho você dá pra quem tem um sonho de empreender, mas ainda tá se sentindo inseguro, ou não acha que tá pronta? Putz, eu quero estar com a família, mas... E a insegurança de sair pra empreender? Que conselho que você pode trazer aí dessa sua jornada? Bom, o conselho que eu posso dar é: você precisa ter coragem, em primeiro lugar, porque empreender não é um caminho fácil, vai necessitar muita resiliência, vai necessitar de fato que você tenha certeza do que você quer, para que você se mantenha constante e só ter coragem e ir. Firme Não no pensar propósito, muito. né? É isso. Por que é que você tá fazendo? Ou uma vez eu aprendi em algum desses eventos que eu vou, por quem? Às vezes a gente fala, pra quê?
pra onde, por quem. É Tem isso um peso mesmo. maior, porque eu faço por alguém. Pode ser por mim, pode ser pelo meu filho, como é o seu caso. E aí se firmar nisso e fazer acontecer, né? Com estrutura, ninguém tá pedindo aqui pra amanhã você largar tudo É e... isso mesmo. Mas se organizar, se planejar, definir É isso mesmo. e seguir firme, porque vai dar certo, né? Com certeza. O que me ajudou muito no começo, claro, né? Não que você deva começar sem noção nenhuma, mas fazer uma boa análise de mercado, por exemplo, se você vai empreender no e-commerce, nos marketplaces, faça uma boa análise de mercado do produto que você quer vender, que você tem olhado, que você tem brilhado os teus olhos, para que de fato você entenda se naquele momento esse produto ele é viável para você, porque senão você só vai trocar figurinha, com quais fornecedores você vai pegar. Então, teve uma época que nós estávamos analisando sobre vender roupa. Eu consegui uma fábrica para produzir para nós. Cara, foi muito difícil conseguir chegar no custo que os meus concorrentes estavam Estão praticando. vendendo. E eu não Eu consegui. tenho esse sonho, viu? Não sei se você, se você lembra que a gente já trocou essa ideia. Ele tá aqui ainda, viu? Que a minha missão aqui é construir uma marca de roupas PP. Amém. Do PP ao GG, que a gente conseguir pegar esse pessoal que às vezes não tem, né, roupa. Sim, sim, é muito importante. Então, assim, eu acredito sim que dependendo do fornecedor, dependendo do momento, dependendo do valor que a tua roupa agrega. Por exemplo, a minha, ela era uma malha simples, né? Então não tinha essa autovalorização de ser para mulheres pequenas. Que um olhar mais de trabalho, né, mais Sim, profissional. sim. Então, Não fechou para a mim conta. flopou. Mas eu acredito que sim, fazer uma boa análise de mercado. Por exemplo, quando eu comecei a Central Esquadrias, existiam poucas lojas de esquadrias no Mercado Livre. No ano de 2021 começou a entrar muita indústria. E aí ficou mais ou menos um ano com muitas indústrias vendendo muito mais barato que nós. Foi um ano muito difícil. No ano de 2022, quando eu fui olhar, as indústrias já tinham saído, porque não conseguiam acompanhar o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma plataforma que você tem que se melhorar constantemente como vendedor, para que de fato você chegue naquele nível de qualidade que eles esperam de você. E a gente dançava conforme a música, o que eles pediam para nós, a gente melhorava, implementava, enfim. E hoje, por exemplo, existem poucas lojas de esquadrias no Mercado Livre. Nós somos uma delas. Tá. Porque, de fato, a gente consegue trabalhar o principal ponto que o Mercado Livre nos solicita, que é a logística. Uma logística boa, rápida, eficaz, sem muito problema, sem muita avaria. E sempre que nós temos algum tipo de reclamação, a gente concilia com tranquilidade, resolve, tá tudo certo. Mas se você vai começar a fazer uma boa análise de mercado, fazer um bom estudo de fornecedor, de custo, fazer um bom cálculo, isso nos ajudou muito no começo a não ficar trocando só figurinha. Precisa, né? Isso mesmo. Principalmente, assim, no começo, às vezes a gente até vai pensar, putz, você não vai ter uma margem muito grande. Sim. Mas você precisa ter, né? Pra fazer com que o negócio se sustente, pague os custos fixos, que a Sil até falou pra gente, o quanto mais enxuto, melhor. Principalmente Muito. no começo, pra você conseguir reinvestir no negócio. Muito. Então, é muito importante a gente ter esse controle, né? E até um pouquinho antes a gente tava falando de RP. Hoje, com grandes formatos, você também consegue trabalhar com RP, né? Consigo. E Hoje é importante. muito. Hoje eu trabalho com Tiny. E aí, hoje no Tiny eu utilizo quase tudo. Ele é Ele é uma das plataformas que ficam aberto durante todo o período que a loja está aberta, fica aberto em todos os computadores da loja. Porque as minhas vendedoras, o pós-venda, a expedição, o financeiro trabalha dentro dele, a gente consegue acompanhar, fazer toda a gestão financeira por dentro Legal. dele também. Contas a pagar, então eu lanço lá, que você me ensinou. Eu lanço lá a ordem de compra e essa ordem de compra já me geram contas a pagar num determinado período e já me gera uma entrada no estoque. Então,
Tudo isso a gente consegue acompanhar por lá. Você usa PDV do RP da Ulisses? É antigo Tiny, né? O RP da Ulisses ou não? Não, PDV não. não É uma utilizo. opção também. Vou pesquisar, vou procurar aí com você De informações repente, sobre. um RP pra fazer tudo. Não é? Sil, e aí a gente falou um pouquinho, né, dos seus hábitos, mas quais ferramentas, rotinas que você considera essencial para manter esse negócio de pé, enfim? Hoje o que tem me ajudado muito, o que me ajudou muito no ano passado foi treinar, que foi uma coisa que é uma atividade que ajuda nós mulheres não surtarmos. Treinar, você fala musculação, o que você faz? Bom, ano passado, na verdade, esse ano eu dei uma pausa, mas no ano passado eu ia na academia, só fazia dança, Ah, umas aulas. ou fazia dança, ou fazia musculação. Então, nos dias que eu não fazia musculação, a musculação era intercalada. Eu fazia dança ou eu fazia cardio. Isso me ajudava muito a liberar um pouco, trazer mais serotonina e não querer matar meu marido. Ou, enfim, qualquer pessoa que estivesse na minha frente. Este ano, por exemplo, como a gente mudou, eu tive que mudar a minha rotina, porque na fábrica, eu vou muito para a fábrica, eu entro muito mais cedo lá. A loja, por exemplo, abre às 9, a fábrica às 7. Então, eu ainda tô tentando entender como que eu vou gerenciar a minha agenda para encaixar algum treino ali. Mas este ano, o que eu faço é, período da noite, eu me desligo totalmente de celular, que é o momento meu e do meu filho e da minha família, da minha Vou casa. falar que eu percebi, porque eu te mandei mensagem à noite pedindo a bio, né, pro programa, e aí só no dia seguinte que a gente recebeu a mensagem. E eu acho isso bom. Isso é bom. E aí eu vi lá, né, a última visualização, eu falei, deve estar descansando, desconectada. Isso é muito bom. À noite, assim, eu olho muito pouco o celular, eu deixo ele bem distante para de fato não... Porque a gente tem o hábito, por exemplo, a gente que trabalha com o celular constantemente, se eu tô com ele na mão, eu tenho o hábito de abrir o WhatsApp Business, eu tenho o hábito de abrir o Instagram para ver o que eu tenho que arrumar lá. Então, eu prefiro deixar ele longe. Isso me ajuda muito mentalmente, porque isso me faz descansar de fato, para que no outro dia eu já esteja zero bala. Mas, sinceramente, o que me ajudou ainda mais foi abraçar o Google Agenda. Eu vivo de Google Agenda. Ano passado, até janeiro, eu vivia de Asana. Mudou? Mudei porque agora nós temos um sistema novo de atendimento que é o Touchat. Tá. E dentro do Touchat a gente consegue colocar tem ali. as nossas tarefas. No Google Agenda também eu consigo colocar algumas tarefas. Então, eu falei, só eu tava usando o Asana. Todo mundo já tinha migrado pro Touchat, pro Google Agenda. Então, vou deixar 2 sistemas. Menos ferramenta é o melhor. Menos ferramentas. Mas eu lembro que meu esposo falava assim pra mim, a gente precisa ir numa reunião tal dia, eu preciso resolver pagar tal boleto. Coloca no meu Asana. Coloca na minha agenda. Não sou obrigada a lembrar, Luiz. Se você me falar, eu vou esquecer. Aí ele teve que se organizar para que, de fato, tudo entrasse nesses 2 sistemas. E isso me ajuda muito, ter clareza sobre o que eu tenho que fazer. Todo dia de manhã eu tenho que fazer minha lista de tarefas. Hoje eu já mandei o foco de tarefas da semana de todos os gestores. E eu já sei o meu da semana inteira. E todos os dias eu tenho que fazer minha lista, ir ticando, E isso enfim. que possibilita você ter tantas frentes, né? Eu enxergo muito isso. Se a gente consegue organizar as nossas tarefas, tira da nossa cabeça, abre espaço pra gente poder navegar em diferentes frentes, né? Então, eu tenho isso indústria, mesmo. eu tenho e-commerce, eu tenho loja física, eu sou diretora dessa parada toda, então eu preciso mais do que nunca ser organizada pra dar conta de tudo, né? É isso mesmo. Eu lembro que teve uma época que eu tava tentando fazer de tudo um pouco. E o problema disso é de fato não ter produtividade. Quando você não tem produtividade, parece que você faz tudo e não faz nada. Então, a partir do momento em que eu estabelecia, e eu tive que aprender a ser disciplinada com a agenda também. Então, estabeleci que hoje eu vou fazer só pós-venda, eu vou focar só no marketing, eu preciso focar só nisso. Aparecia alguns pepinos que atrapalhavam de eu ficar a quantidade de horas, mas eu conseguia focar naquilo. Fazer em uma boa determinado gestão do momento. tempo, né? E aí, isso
além, né, a gente está falando de organização, obviamente, de agenda, de dias, enfim, de tarefas e eventos. Mas em casa eu tive que ensinar o Luiz e o Arthur a serem de fato mais organizados. Então, quando eu saio daqui, eu pego o Arthur na escola, a gente vai para casa. Chega em casa, ele já sabe, bom, preciso dar uma organizada na casa, preciso passear com a Mel, eu preciso fazer minha lição. Então, ele já tem as tarefas dele também para ele fazer, pra gente poder sentar, E fluir jantar tudo. juntos e descansar. Boa. Flui. E funciona? Funciona. Adaptou, tá tudo... Mas ó, eu confesso que vocês vão começar, a mulherada que vai começar a organizar a vida dessa forma, nos primeiro ou segundo ano, pode ser que seja frustrante, viu? Pena um pouco, né? É, que a gente pena. Eu acho que levou uns 3 anos para que de fato ficasse redondo a minha produtividade relacionado ao que eu tinha que entregar, a ser mãe, a ter um tempo para mim e a ser esposa. E aí é persistir, né? É focar no por quem eu faço e continuar persistindo que vai, né? É isso Tem mesmo. os momentos desafiadores, mas se apoiar na família é o que faz tudo fluir, né? Com seus isso desafios. mesmo. É isso mesmo. A gente acaba tendo também que ser muito resiliente, obviamente, mas paciente. Eu acho que a paciência foi o que mais me ajudou nessa trajetória a entender o momento de cada pessoa, entender o momento em que meu marido, eu não poderia contar tanto com ele naquele momento, e cada vez que eu pedisse mais, isso ia desgastar mais o relacionamento. Ter paciência que se eu passo uma tarefa pro meu filho, ele vai demorar, porque ele vai fazer brincando, ele vai fazer da forma lúdica. E eu preciso ter paciência de que ele vai fazer no tempo dele. E vai aí dar esbarra certo. muito no autoconhecimento, né? E no conhecimento do outro. Então, eu me conheço, conheço as limitações das pessoas ao meu redor. E aí as coisas vão fluindo, né? Vão fluindo. Isso nos ajudou e tem nos ajudado muito todos os dias. Muito bom. Se eu vou puxar a última pergunta, passou 30 minutos. Meu Deus, nem parece. É, sempre. Qual é o próximo passo da Silsa? Então, tem muitas frentes abertas aí, indústria, e-commerce, agora aqui trocando ideia, produtora de conteúdo, quem sabe? Gente, Onde você quer chegar como empreendedora, assim? Qual que é a sua visão de futuro? bom, eu amaria conseguir hoje produzir conteúdo, ensinar um pouco do meu dia a dia, mostrar, né, um pouco do meu dia a dia, mas hoje eu não Muita consigo, coisa. já tentei, não consigo. E tá tudo bem, eu preciso entender que durante esse período agora, eu tenho essa limitação, eu não vou me cobrar mais que isso. Tem a ver com autoconhecimento, né? Eu sei até onde eu consigo ir. A partir dali, talvez num segundo momento. Mas eu, Silsa, hoje, eu espero muito que nós estamos trabalhando juntos, né? Tanto na Central, quanto na Vilume, quanto na nossa vida, enfim, para que eu de fato consiga transformar a vida de outras pessoas. Hoje nós transformamos sonhos. Então a gente materializa um sonho de alguém. Alguém hoje tem um sonho de ter uma casa e hoje a gente consegue materializar isso de alguma forma. E para mim isso sempre foi o meu propósito, sempre transformar a vida das pessoas, sendo na nutrição, sendo hoje no setor de obras, enfim. Mas de fato a gente tem trabalhado para tornar essa empresa uma empresa cada vez maior, com várias filiais, com vários CDs. E dessa maneira nós sermos referência no ramo de esquadrias de alumínio. E, obviamente, como eu estou na gestão, eu acabo fazendo parte, né, desse crescimento e podendo falar com cada vez mais autoridade, ensinar outras mulheres, enfim, a crescer, a empreender, a ter uma empresa bem consolidada. Porque isso eu acho que
hoje nós visualizamos muito a longo prazo. E para isso a empresa precisa ter uma boa gestão, quando a gente pensa a longo prazo. Então, nós não temos muito limite. Eu não tenho muito limite. A gente espera estar faturando daqui 5 anos milhões. Então, estamos trabalhando para isso, para que de fato nós tenhamos processo, gestão, a empresa esteja redonda e a gente consiga. E você na liderança dessas operações. É isso mesmo. Muito bom, Sil. Muitos desafios da vida de mãe, empreendedora mulher, no setor de indústria, de obras ainda. É isso mesmo. Com um ambiente muito masculino, mas você trouxe pra gente muitos insights aí pra gente poder se posicionar, né? Entender, se conhecer, se posicionar e buscar aquilo que a gente deseja, sempre olhando por quem, ou o nosso propósito, né? Por que a gente tá fazendo isso. É isso Adorei mesmo. o papo, espero que você tenha gostado. Adorei também. Tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou. Se você chegou aqui no meio do nada, esse episódio vai ficar gravado, você consegue voltar e assistir. E a Sil vai contar aqui pra gente como é que a gente pode te acompanhar, ou acompanhar a Central Esquadrias, seu momento aí pra falar as redes sociais. Bom, vocês podem seguir a Central Esquadrias no Instagram. Eu também, Silsa com S, @Silsa com S, @Central Esquadrias. E acompanhe a gente, siga a gente, enfim, nós temos vários vídeos engraçados, mostrando também os produtos, enfim. Muito bom. Muito Sil, obrigada. muito obrigada pelo papo, adorei. Fiquei muito feliz que você topou participar aqui com a gente. Obrigada, Fê, Muito obrigada. foi uma honra. Até o próximo programa. E para você que acompanhou esse episódio até aqui, eu quero deixar uma provocação. Em qual lugar da sua jornada você ainda está se encolhendo, quando você podia estar se expandindo? O mundo precisa do seu movimento. Continue acompanhando a gente nas redes sociais do programa Tração Digital e no nosso site gprime.tv.br. Lá você consegue acompanhar toda a programação do Tração Digital, os episódios inéditos e as gravações que ficam ali dentro do nosso canal e também de outros programas. Aqui na Gprime tem muitos conteúdos que vão te fortalecer como empreendedor. Entre no site, acompanhe a gente por lá e eu te espero no próximo programa.